Bom, pessoal, agora dando sequência, eu adicionei aqui uma linha desabilitando o botão verificar. Para quê? Para corrigir um eventual problema que possa ocasionar para o meu usuário. Quando eu executo a primeira vez, o meu botão verificar ele vem desabilitado. Por que ele vem desabilitado? Porque eu estou esperando o usuário clicar ainda em algum rádio button. Senão eu dou para ele o verificar, ele clica o verificar sem ter selecionado a resposta da minha pergunta. Então, a partir do momento que ele seleciona uma resposta, o meu botão verificar ele é habilitado. A primeira vez nós já tratamos isso. Então, nós colocamos o escutador de evento do rádio group para habilitar o botão verificar quando houve alguma ação dentro do rádio group. Agora, quando eu faço essa mudança de comportamento através dessa flag, esse controle, né, que eu estou tendo aí do comportamento do verificar e do próximo, eu não estou fazendo isso. Então eu preciso ter esse cuidado, porque senão eu volto a dar a ação para ele verificar, mas ainda não estou checando se ele alterou o rádio, alterou, né, alguma escolha dentro do rádio button. Então, eu coloquei essa linha, na verdade ela só está deixando ele desabilitado e ele vai voltar a ficar habilitado quando eu tiver uma ação dentro do meu rádio group. Né? Então, eu executei, deixa eu cortar aqui para que vocês possam ver, eu estou aí com a questão, vou selecionar uma opção, aí quando eu seleciono o botão verificar fica disponível. Quando eu dou o verificar, ele fica em próximo, né? Ele já mudou o comportamento para próximo, mostrou aí que eu errei a questão. Agora eu vou clicar em próximo. Aí sim, ó, repare que o botão verificar ficou desabilitado, né? Porque eu não vou ter ação nele, porque não tem nenhuma opção escolhida dentro do meu rádio group. E aí quando eu seleciono algo dentro do meu rádio group, ele habilita de novo verificar, né? Fica para próximo e aí sim eu consigo fazer ele com que ele fique cíclico, né? De uma forma aí interessante. Bom, então essa linha aí já corrige um eventual problema que eu posso fazer ocasionar para o meu usuário, né? Agora eu preciso ter um pouquinho de cuidado, e eu havia mencionado isso na videoaula anterior, com relação a esse índice aqui, né? Porque eu tenho 5 elementos dentro, 5 elementos na minha lista, e esse índice ele está percorrendo. Então, uma hora ele está 0, uma hora ele está 1, uma hora ele está 2, uma hora ele está 3, uma hora ele está 4, mas vai chegar um momento que se eu for dando sequência, ele vai chegar no 5, no 6 e no 7, eu não vou ter 5, 6, 7 elementos da minha lista. Então eu preciso fazer um tratamento para gerenciar um pouquinho esse índice, né, que é o meu controle de navegação dentro da minha lista, onde estarão as questões. Então, como que eu faço o incremento dele? Eu faço aqui no botão verificar, né? Vocês viram que eu coloquei aqui um índice mais mais. Então, se ele estava 0, ele vai para 1, se estava 1, ele vai para 2, de 2 vai para 3, assim vai. Eu vou colocar mais um if aqui para poder saber qual que é a situação dele, né? Então, se índice, né, eu acabei de fazer o incremento dele, foi igual a lista.size, que aí é o tamanho da minha lista, eu vou fazer ele voltar para 0. Né? Então, na pior das hipóteses, eu coloco ele 0 para recomeçar a minha contagem, mas é claro, né? A gente vai fazer uma tratativa, porque na hora que eu terminar minha lista eu passo para outro nível, né? Se eu estou fazendo um quiz mais estruturado, em categorias, em fases e tudo mais, eu vou para outro. Mas momentaneamente é uma ação para evitar que eu gere um bug no meu quiz, né? Porque vai que eu esqueço de fazer essa tratativa, minha lista vai percorrer para fora da lista e aí eu vou acabar estourando tendo esse problema. Então, é um if a mais que eu coloquei aqui no código para evitar esse tipo de situação, né? Então, se meu índice ultrapassar o valor da lista, ele volta para 0, mas aí o meu código não estoura, né? Eu consigo fazer com que ele percorra.
Bom, a próxima coisa que eu vou mexer aqui agora no código, dentro dessa sequência, seria mexer um pouco na barra de progresso, que nós ainda não mexemos, né? A barra de progresso, a gente só mapeou ela aqui em cima. Eu vou começar o código dela falando que o progresso dela é zero, né? Barra ponto set progress zero. Então eu vou começar com ela em zero. Ela vai estar bem zerada. Bom, aí o que acontece? Eu poderia, aí a questão da lógica e do jogo, né? Eu poderia fazer com que ela avançasse conforme for os acertos, ou ela pode ser apenas um indicativo de quantas questões faltam, né? Então, se eu colocar que o usuário que a barra de progresso ela só vai avançar se o cara acertar, né? Na verdade, eu estou meio que forçando ele a ficar ad eterno, dependendo das questões do meu quiz, né? Porque ele se for só errando, ele vai lá, a barra de progresso nunca sai do lugar, e aí ele vai ficar entediado e vai com certeza sair do aplicativo e desinstalar o aplicativo. Então, geralmente a gente faz por questões, né? Como é que eu avanço nisso? Bom, quando dentro aqui da lógica nossa, é na hora que eu dou o próximo, né? Então, na hora que eu dou o próximo, eu faço ele recarregar as próximas questões, então aí significa que ele teve aí um avanço, né? Que é exatamente dentro dessa estrutura aqui, o controle vai para false, o botão passa para verificar, né? Eu carrego as novas perguntas e assim vai. Então como é que eu faço aqui? Bom, eu faço barra ponto set progress, aí eu vou setar um novo progresso, aí eu vou fazer barra ponto get progress mais 20. Bom, pessoal, o 20 aqui, nesse momento, vai atender ao código que eu estou mostrando, mas é claro aí que você vai ter que, a gente vai ter que pensar um pouquinho melhor qual que vai ser esse valor aqui para eu fazer o cálculo, né? Porque aqui, como eu estou com 5 questões apenas, então estou baseando que minha barra tem 100 níveis, né? Então eu vou de 20 em 20, mostrando ele numa escala um pouco maior para que fique visível para o usuário. Mas aí, dependendo da quantidade de questões que eu vou exibir para ele, para cada nível de questões que ele for responder, eu vou definir esse valor aqui de 20, né? Que pode ser 30, pode ser 25, pode ser 50 e tudo mais. Talvez seria interessante eu ter aí uma variável global para definir esse valor, e aí dinamicamente, conforme for a lógica do meu quiz, eu defino ele. Por que eu tenho que fazer aqui o setProgress, fazer o getProgress mais 20? Bom, porque ele tinha 0, eu vou precisar pegar o 0 que ele já tinha e mais 20. Quando ele for para a terceira questão, ele vai pegar o 20 mais 20. Então, eu tenho que salvar o que ele tinha anteriormente, né? Qual que era o progresso dele anterior, mais aquilo que eu estou acrescentando. Tá? Então, a lógica de avanço da barra de progresso seria isso. Então, eu cliquei aqui para executar, para que a gente possa ver o resultado disso, mas, a princípio, a teoria de desenvolvimento seria isso, né? Eu pegar o progresso que ele já tinha e acrescentar. E aí, na hora que eu for definir a política de quantas questões eu vou exibir por cada nível ou categoria do meu usuário, elas vão ser determinantes para que eu possa fazer esse progresso de uma forma um pouco mais eficiente. Tá? Vou mudar aqui para o emulador, ele está terminando de instalar, para que a gente possa testar essa funcionalidade. Só mais um instante, agora está executando. Vai lá. Bom, minha barra de progresso está zerada. Eu vou selecionar uma questão aqui. Vou dar o próximo. A barrinha subiu lá 20%. Vou de novo, verificar. Próximo. Aí sim, avançou 40%. Vou de novo, verificar. Próximo, 60%.
ver de novo, verificar, próximo, barrinha 80%, de novo, verificar, próximo, barrinha 100%, tá? Então, a barra de progresso, eu consegui fazer o efeito dela dela ir crescendo e dando para o usuário a sensação de que ele está avançando dentro do quiz, mas é claro que ainda eu preciso definir a política de quando eu terminar de preencher toda ela para eu sair dessa tela, né? Porque se o usuário concluiu 100%, acabou ali o avanço dentro dele do quiz, tá? Obrigado.